E aí, tudo bem? Vamos falar hoje sobre como montar uma tabela e um gráfico que leve em consideração os erros de medida, tá? Ou seja, a gente fazer aquelas tabelinhas que tem aquela setinha para cima e para baixo, né? E que a gente tem um erro que a gente vê em alguns artigos científicos, fala assim, como que eles fizeram isso? Bom, hoje a gente vai fazer exatamente isso. É importante falar de erros, erro é um processo natural e normal de toda vez que você faz uma análise, ou seja, faz uma medida experimental. Por quê? O aluno muitas vezes me pergunta, professor, mas eu fiz tudo certo, como que tem erro? O colega pode estar errado, mas eu fiz certo. Não. Então, pensa assim, o erro é inerente você ter seguido certo ou não o procedimento. Espera que você tenha seguido certo. Mas, quando você faz medidas, existe o erro associado à própria medida, que é, ou seja, a própria imprecisão do seu material que está executando a medida. Só que a gente deve levar em consideração se esses erros, ou seja, essa flutuação dos seus dados, está dentro de um intervalo que é aceitável. Se não tiver, tem que reproduzir, tem que reestudar o processo e assim por diante. Ela é muito importante que um estudante tenha clareza desse processo, porque numa vida profissional, você trabalhando sobre isso aí, você tem que várias vezes analisar se o que você está fazendo é reprodutível ou não e se tem uma certa exatidão ou não, ou uma proximidade de uma exatidão de um valor mais real. Bom, então para isso como que a gente faz? A gente faz alguns estudos de ferramentas estatísticas. Uma delas, por exemplo, é a média e o desvio padrão. Então, aqui nesse gráfico, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma gaussiana, que parece esse sino, e bem no pico dessa gaussiana, a gente tem um X e um tracinho em cima, né? Um X traço. Esse X traço significa média. Então eu fiz várias medidas, nessas várias medidas eu somei essas várias medidas, vamos supor que eu tenha feito 5 medidas. Então eu somo as 5 medidas e divido por 5. Isso é uma média aritmética. Está aqui a formulinha. A média, né, que é o x com um tracinho em cima, é o somatório de todas as minhas medidas dividido pelo número de medidas que eu tenho. E esse valor, então, que é a minha média, que vai aparecer aqui em cima. Ok. Mas como eu trabalho com dados, eu tenho um outro lado também, que é uma outra ferramenta chamada desvio padrão. É quanto o meu valor está desviando em relação à minha média. E a fórmula de desvio padrão assusta um pouquinho, né? Que a fórmula de desvio padrão é igual a raiz quadrada do somatório da do valor obtido menos a média ao quadrado dividido pelo grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? É o número de análises que eu fiz menos um. E esse valor, né, esse desvio padrão, ele vai dar então essa diferença aqui, ó. São essas duas coluninhas aqui que tem aqui um S0,09. Esse desvio padrão é quanto o meu valor está flutuando em relação à minha média, de acordo com as medidas. Espera-se que o meu desvio padrão tenha um valor baixo. Se tiver um valor baixo, quer dizer que a dispersão é pequena, ou seja, o valor que eu estou emitindo da minha média dos dados está muito próximo ao que seria talvez uma real ou mais reprodutível. Com certeza mais reprodutível. Bom, e isso eu posso também fazer uma brincadeira com a estatística. Como assim? Eu quero saber quanto o meu valor está mais próximo do real. Para isso, eu tenho que fazer várias análises, mas uma das coisas é, se eu pegar a média, mais ou menos o desvio padrão, por que mais ou menos? Porque ela pode flutuar para cima, como pode flutuar para baixo. Eu tenho mais ou menos 68% de certeza desse valor estar certo. Porém, se eu usar duas vezes o desvio padrão, eu vou ter 95% de certividade. E se eu usar 3 vezes o desvio padrão, eu vou ter 99,7. Ou seja, se o meu valor for pequenininho em relação à média, a flutuação ali for pequena, a chance, né, de ter um valor e encontrar nessa razão aqui é muito baixa, porque eu estou muito fechada a minha janelinha. Se eu amplio, a chance, a probabilidade de meus valores que eu vou fazer análise eu estar encontrando vai ficando cada vez maior. Tá ok? Tá ok. Bom, então isso é o desvio padrão. Só que o desvio padrão precisa também ser comparado. Então, por exemplo, eu posso fazer uma análise hoje, eu queria fazer uma análise amanhã e comparar como que está sendo essa flutuação do meu desvio padrão. Então, existe uma análise chamada teste T, Student, que exatamente é isso. Eu tenho uma média, eu tenho aqui a variação mais ou menos do valor do teste T, tá? Vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de análises feitas. Nossa, parece complicado, mas é muito simples, tá? E para isso a gente tem que ter esses valores de t,
tá? Então, alguns pesquisadores, estudando esse tipo de análise, fizeram essa tabela. Deu o aluno ver essa tabela, cai de costas, sai correndo, né? Então, vamos lá. Como que é o grau de liberdade, né? Primeiro passo aqui. Se eu fiz 3 análises, então eu tenho n igual a 3. Só que o grau de liberdade é n menos 1. Então, se eu fizer n menos 1, eu vou ter só 2 graus de liberdade. Ah, então se eu fizer 10 análises, eu vou ter meu grau de liberdade 9? Exatamente. E aí eu vou ver qual intervalo de confiança que eu quero ter. Então, por exemplo, quando 3 análises feitas, meu grau de liberdade é 2. Se eu quiser um grau de confiança para aquele valor meu ser 50% certo, eu posso usar esse valor. Se eu quiser que meu nível de confiança seja 90%, eu uso esse valor. Ah, professor, eu vou querer 99,9. Bom, aí você vai ter um valor muito alto, ou seja, a tua flutuação em relação à média às vezes é tão alto que não é possível pelos dados ou como você está fazendo o seu procedimento. Então você tem que escolher o que é mais plausível para você. Bom, e aí, para pensar como calcular isso aí, eu fiz uma proposta, um estudo de casos. Eu peguei um dado de uma análise de uma proteína, que foram feitas análise por espectrofotometria, e eu tive vários dados de absorvância. E aí então os dados relatados. Bom, eu vou fazer aqui uma transição e eu vou para uma planilha do Excel para a gente construir essa curva aqui na planilha do Excel. Bom, aqui na planilha do Excel, então eu tenho aqui a quantidade de proteína e o dado das absorvâncias calculadas. Bom, é importante quando eu faço esse estudo, eu ver como que esses dados se comportaram, quanto eles flutuaram entre si. A gente gosta de falar que flutuação chama amplitude. Amplitude. Tem gente que gosta de falar que é intervalo. Tanto faz, dá na mesma, tá? Você pode usar intervalo ou amplitude. Como que eu faço amplitude? Eu pego igual, eu escrevo aqui máximo, ele vai me aparecer aqui o valor máximo. Vou pegar a coluna B3, a coluna D3, eu seleciono as duas. Então, ele vai falar qual é o meu maior valor que eu tenho aqui. Eu vou subtrair pelo menor, que é o mínimo. E aí eu vou selecionar aqui então o mínimo e eu vou selecionar as 3 colunas então, de novo. Então aqui eu vou deixar até bonitinho aqui, eu tenho aqui o valor máximo e mínimo. E aqui está a minha flutuação, ou seja, o meu intervalo de dados maior e menor. Se a gente olhar o primeiro valor, eu tenho 0,01, o segundo valor, né, eu tenho 0,03, ok? O primeiro é branco, o segundo já tem a minha amostra. O terceiro 0,10, ok, está aumentando o intervalo. Aqui eu tenho 0,47, aumentou bastante o intervalo em relação aos primeiros. Depois eu tenho 0,05 e 0,13. Bom, aqui indica uma coisa, que eu tenho maior flutuação no ponto de 15 micrograma. E isso se deve a quê? Muitas vezes é um erro próprio experimental, porque como que eu faço essas curvas de calibração? Como que eu fiz esses valores da proteína? Geralmente você pega uma amostra que tem uma concentração maior e faz diluição, tá? Não é a única forma de fazer, você pode ir construindo, pesando várias massas e calculando. Todas elas vão ter uma fonte de erro, tá? E todas elas é possível que você tenha um erro experimental. Então pode ser que no ponto 15, durante as leituras, tenha tido um erro experimental, a cubeta não estava limpa, talvez a transferência da solução não estava adequada, enfim, pode ter várias coisas aqui. Então, se a gente olhar os resultados estão todos bem próximos entre si, esse é o que está mais destoante de todos. Ok, então isso é uma situação. Bom, ainda em cima desses dados, é interessante entender um pouco da técnica. Se usar a espectrofotometria ela vai jogar uma luz, e essa luz, meu material absorve essa luz, e uma parte dessa luz passa e chega ao detector. Porém, antes de eu colocar a minha amostra, que é o meu analito, para fazer análise, eu tenho que colocar todos os demais reagentes que reagiriam com o meu analito. É possível que essa minha amostra já tenha cor, então por isso que ela pode absorver radiação. E até mesmo não é só a questão da absorção, ela pode também ter refração da luz ao bater na cubeta, que tem um espalhamento, isso também causa uma certa diferenciação dos valores. Então por isso que a gente corre o branco. O que é o branco? Uma amostra sem nosso analito. E como ele deu valor, é interessante a gente desconsiderar esses valores. Num equipamentinho mais antigo, a gente tem que fazer isso numa planilha, na mão, no Excel, como eu estou fazendo aqui. No equipamento mais novo, mais moderno, geralmente o equipamento você coloca a cubeta do branco, depois você coloca a tua amostra e aí eletronicamente ele já faz esse cálculo e já te dá os valores já corrigidos. No nosso caso, a gente vai montar então aqui a média dos brancos.
Porque eu fiz mais de uma amostra branca, de branco, né? Eu fiz 3, eu fiz em triplicata. Então, eu vou escrever igual, média. Então, eu vou selecionar a média dos 3 pontos, né? A amplitude não me interessa agora. Então, essa aqui é a minha média do branco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar isso aqui, vou jogar aqui, por aqui. Então, eu tenho aqui a absorbância das amostras, vou escrever aqui a absorbância corrigida. O que seria absorbância corrigida? E vou um pouquinho para cá, senão você, opa, não é pouquinho, não é para um montão. O que seria absorbância corrigida? Eu vou fazer um estudo agora exatamente para saber se esses valores tirando a minha média. Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar igual, eu vou pegar o valor que eu obtive menos o valor do meu branco aqui, tá? Se a gente fizer assim, e eu arrastar depois essa coluna, aonde está C10, ele vai fazer C11, C12, C13, vai dar erro. Então, eu vou clicar em cima do C10, vou apertar F4. E ele vai exatamente escrever um símbolo de cifrão, C, depois outro cifrão, significa que esse valor vai ficar invariável. E aí, então, eu vou arrastar para todos os demais, e aí eu já tenho, opa, aqui esse 5 não tem nada a ver, eu tenho os valores correspondentes meus dados sem o branco. Então, esses são os valores mais adequados para eu fazer um gráfico. Bom, se eu for montar um gráfico, o ideal aqui é que a gente monte o gráfico o quê? Pego a primeira parte, que é o eixo X, né, que seria a quantidade de proteína. Então, eu vou selecionar aqui a quantidade de proteína, vou apertar o Ctrl, vou segurar o Ctrl e vou separar essa coluna aqui que tem ou melhor, essas 3 colunas que significa um único valor para y, tá? Ou seja, pelo valor que é a flutuação da minha absorbância. Se eu simplesmente segurar e arrastar para todos, ele vai entender que são 4 colunas. Então, por isso que eu preciso apertar Ctrl. Posso soltar o Ctrl sem problema algum. Eu vou aqui inserir e vou escolher gráfico de dispersão. Então, eu achei o gráfico de dispersão. Então, eu tenho aqui um gráfico montado, né? Ele já me deu um gráfico aqui bem bonito. Vou colocar aqui bem maiorzinho aqui. E esse gráfico eu posso ver que tem um ponto que está fora. Então, esse ponto aqui está fora, tá? Eu poderia ter montado o gráfico sem o dado corrigido? Pode. Mas aí você sempre vai estar levando em consideração que os seus dados não são corrigidos. Ou seja, você tem um valor não real que você está trabalhando, tá? Mas dá para fazer estudo sem problema algum. Eu poderia tirar esse valor, né? Como que eu posso tirar esse valor? Bom, se eu quiser tirar, eu tenho que achar quem é ele, né? Então, ele está no 15. O 15 corresponde a essa linha aqui, ó. E é esse valor aqui que está mais diferente de todos. Então, se eu apagar aqui, automaticamente ele apaga do meu gráfico, tá? Por que eu posso apagar? Bom, você pode apagar porque você sabe que ele já está um número errado. Se você quiser deixar, você pode. Se você quiser apagar, pode também, tá? Vai tudo depender de como você faz. Eu vou clicar sobre essas bolinhas, né? E vou com o botão direito do mouse, vou clicar e vou pedir para fazer uma linha de tendência. Então ele vai fazer uma linha chamada mínimos quadrados, que é um cálculo matemático, estatístico, né, na verdade, que leva em consideração os dados que eu tenho, e ele vai fazer a flutuação para passar uma linha, a melhor linha possível entre os seus gráficos, entre os meus dados. É diferente de ligar os pontos. Vou exibir meu gráfico e a função R quadrado. O que seria isso aqui? Esses dados aqui que eu coloquei, então eu vou colocar em vermelhinho, vou ampliar aqui, significa ok, isso aqui é a função que define essa linha de tendência minha, ok? E esse R quadrado, quanto mais próximo de 1, ou seja, 0, 9, 9, 9, quanto mais 9 tiver aqui, melhor é, significa que ela está mais linear possível, né? Então essa minha linha já indica um valor bom. Bom, o que mais eu posso perceber aqui? Que eu tenho esse valor de 0,25, os 3 dados estão dando abaixo do ponto da minha linha de tendência. Isso pode ser um indício de que o equipamento esteja no limite máximo de confiabilidade dele, ou seja, o limite de detecção dele já está chegando no máximo. Então, eu não sei. Para isso, eu teria que fazer uma outra análise exploratória. Pegar, em vez de fazer com 25 microgramas, fazer, sei lá, com 30, 40 e ver se ainda dá uma resposta linear. Porque o equipamento é eletrônico, qualquer coisa que eu colocar sobre ele vai fazer medidas e pode ser que a medida que ele faça não esteja mais correta. Então, é importante ver essa situação. Aqui nesse caso, eu também posso tirar esse valor caso queira uma coluna mais linear. Então, por exemplo, se eu cancelar esses últimos 3 valores, vocês olharem o valor lá da coluna, você vai ver que ela vai melhorar um pouquinho mais.
Por quê? Eu deixei a última coluna sem dado, então ele entende que esse valor aqui vai ficar um pouquinho melhor, ou seja, vai ficar mais linear meu gráfico, tá ok? Aqui. E eu vou calcular a média corrigida. Média corrigida. Então, eu vou pegar a média corrigida dos valores. Opa, vou colocar aqui. Como que eu faço essa média corrigida? Eu vou escrever igual. Eu vou escrever média. Opa, média. O meu Excel que está em português, então o dado da média tem que estar com acento. E eu vou selecionar as 3 coluninhas aqui anterior. Eu já fiz isso, posso pegar arrastar. Então, já tenho os valores da minha média. Ok. Eu vou calcular agora o meu desvio padrão desses resultados. Desvio padrão. Para deixar bonitinho, vem aqui no pincel. Opa! Bonitinho, né? Então, seleciona aqui onde está mais bonitinho, ou que eu acho que está bonitinho. Clico aqui, então ele vai fazer a cópia, né? Então ele vai deixar mais organizadinho. Como calculo o desvio padrão? Eu vou escrever igual desvio padrão A, que é o tipo do qual eu estou trabalhando. Seleciono os 3 dados que eu tenho aqui em cima, né? Fecho parênteses, e ele vai me dar o desvio padrão de todos eles, tá? Bom, eu tenho também que fazer agora um intervalo de confiança. Então, como que é a fórmula do intervalo de confiança? Eu tenho que pegar o valor do student t vezes o desvio padrão, dividir pela raiz quadrada do número de análises que foram feitas. Então, eu vou escrever aqui, intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança é 95%, vamos por exemplo. Esse intervalo de confiança nada mais é que aquele student t, e eu quero calcular meu erro em cima disso aí, ou seja, aquele mais ou menos na flutuação do meu gráfico, tá? Então, como que eu faço? Eu vou pegar igual, eu vou abrir 2 parênteses, um dos parênteses eu vou escrever invet, né? Que ele vai dar uma função que é o inverso bicaudal do student t, ok? Probabilidade. Então, como é 95, é 1 menos 95, porque é o inverso, tá? E o quantos graus de liberdade eu tenho? Como eu fiz análise em triplicata, meu grau de liberdade é 2. Então, vou escolher 2. Então, só se eu fechar aqui, ele já vai me dar um valor. Quer ver? Eu vou fechar aqui, só para a gente ter essa ideia. Opa, faltou mais uma linha. Lá, já me deu um valor, que é o valor que se eu fosse na coluninha lá, Student T procurar, 95% com 2 graus de liberdade, tem esse valor aqui. Bom, mas eu não quero fechá-lo agora. Eu vou pegar esse valor que eu acabei de achar, eu vou multiplicar pelo desvio padrão, que é esse carinha que tem aqui do lado. E agora sim, eu vou fechar o parênteses, né, a primeira parte, e vou dividir pela raiz, né, então você escreve raiz, ele já aparece lá para você a raiz quadrada, do número de análises que foram feitas, que foi 3. Fecho aqui o parênteses, e ele vai me dar, opa, faltou aqui fechar mais um parênteses, ele me deu um intervalo de confiança. Eu vou arrastar esses valores, então eu tenho um intervalo de confiança de todo mundo aí. Ok, e agora como que faz o gráfico? Bom, o ideal é que você faça o gráfico já com a média corrigida e não com esses 3 valores, porque senão você vai ter um erro para cada um desses 3 valores. Aí o gráfico vai ficar meio esquisito. Então, eu vou selecionar aqui minha quantidade de proteína, vou apertar Ctrl, média corrigida, ou seja, minha absorvância corrigida. Vou vir aqui em inserir gráficos, vou colocar aqui um gráfico bem bonito que vai sair aqui atrás, ó. Vou colocar, opa. Então, esse é o meu gráfico, saiu aqui. Eu vou vir agora nesse gráfico, eu vou colocar nesse maisinho, eu vou vir aqui, ó, rótulos, barra de erros. Vou selecionar a barra de erros. Aqui ele me deu a flutuação do erro no X e no Y. No X a gente não fez medida, então eu vou cancelar. Então eu fiquei com os dados arbitrários deles e do erro mais ou menos. Vou clicar sobre esse erro com o botão direito do mouse. Vou vir aqui formatar barra de erros. Vai abrir uma pasta. Essa pasta vai falar se quer o valor só para cima ou só para baixo. Como a gente fez um estudo é mais ou menos, então o nosso valor serve tanto para cima como para baixo. Eu quero dado personalizado e eu vou especificar a coluna onde se encontra o meu intervalo de confiança, que no caso está aqui, ó. Então vou selecionar isso aqui. Ok. Então esse é meu erro e aqui meu erro negativo. Ok.
Então, já acabei de fazer, fecho isso aqui. Então, já tenho um gráfico que tem o meu erro relativo. Ai, professor, mas vamos fazer um gráfico mais bonito que fica fácil de enxergar. Então, tá aqui, ó. Deixa eu fazer bem ampliado, atrás de mim, nas minhas costas, não dá para ver. Aqui. Então, tá aqui um gráfico que leva em consideração o meu erro. Ah, vamos colocar agora a média. Como faço? Clico na minha bolinha, que são os meus dados, adicionar linha de tendência. Já tem a linha de tendência aqui, colocar a equação da reta. Então, tá aqui meus dados, né? Obtidos, né? E com meu gráfico com intervalo de erro, né? Com intervalo de confiança aqui entre os meus erros. Novamente, esse valor aqui está muito fora, se você olhar, eu poderia tirar ele para ficar um pouco melhor a minha coluna, como também aqui eu levei em consideração minha média, né? Para deixar ver a flutuação, ó, o valor da flutuação do meu erro aqui foi muito maior, tá? Os outros valores estão muito bons. E aqui me dá algumas colocações, né? Eu, como químico analítico lá, meu estudando, trabalhando no laboratório, eu posso ver que eu tenho uma necessidade de refazer o ponto 15, né? Então, posso refazer o ponto 15, ver se melhora a minha amostra, posso tentar rever se tem algum problema, exatamente, de limpeza ou procedimental, e aí eu posso ir melhorando meus procedimentos. Espero ter ajudado vocês aí a ter essa ideia de como fazer esse gráfico. Se vocês quiserem deixar um pouco mais bonito, vocês podem colocar aqui títulos no gráfico, né? Então, o título do gráfico, você pode falar assim, curva de calibração de proteína em microgramas. Aí teria que só fazer um ajuste aqui na letra, que a minha letra aqui não vai dar certo aqui. Título do gráfico, eu vou, fechar aqui. Título do gráfico, eu posso colocar aqui proteína, colocar aqui massa de proteína, e eu posso colocar entre parênteses microgramas. Você pode depois entrar no editor de texto e passar o micro aqui como um símbolo, né? Fica melhor. Aqui você pode colocar absorvância ou absorbância, tanto faz, tá? Absorbância, que é um número relativo. Se você não quiser os valores negativos aqui, você pode clicar e colocar um zero aqui. Então, ele já vai fazer o ajuste para o seu valor não ficar negativo. E aí, se você quiser ainda mexer mais ainda, você pode chegar nesse gráfico aqui, os valores que você tem de 25, você apaga tudo. Então, você vai ter o gráfico exatamente do jeito que está aqui, ó. Tá? E aqui, como está 25, você pode apagar e colocar 20. Então, você vai fazendo seus ajustes para o teu gráfico ficar bonito, ficar mais apresentável, né? O professor fala, nossa, que bonito que você fez, né? Você discutiu os seus erros, fala, olha, a gente fez nossa medida, apareceu o erro, e o fato está erro na análise química não quer dizer que está errado, é que a sua análise apresenta erros experimentais e medidas, tá ok? Não quer dizer que você é incompetente, é diferente disso, tá? Espero ter ajudado, abraços e até mais.